Bom, vamos ver agora os dados reais que a gente recebeu, né? Então aqui tem aquele arquivo que eles mandaram, certo? Você tem aqui Abril, MRS e Votorantim. Legal. Dentro de cada pasta, eu tenho ainda duas outras pastas. Né? Uma pasta com sumário, que é um resumo, creio eu, e outra pasta contendo os dados crus, que devem ser cada um uma ação, né? Propriamente dita. Então, se eu quiser, vamos abrir aqui o sumário, por exemplo, desse primeiro abril aqui. Vamos lá. Quando eu abrir, esse documento aqui está no formato de JSON, não é isso? Nós já vimos um pouco como esse formato funciona. Então deixa eu abrir ele aqui no meu editor. Né? Tá aqui. O que ele está dizendo aqui? Ele abre chaves, então isso aqui é um documento, isso aqui tudo é um documento, certo? E ele tem aqui o primeiro campo, termo de busca e o valor abriu comunicações. Segundo campo, total de CNJ numbers. Eu tenho um total de 12.433 números. Distribuição. E aqui tem uma coisa interessante. Dentro de distribuição, aqui, ele abriu outra chave. Significa que aqui dentro eu tenho um outro documento. Certo? Esse outro documento aqui é como se fosse uma outra planilha, uma planilha de distribuição. E quando a gente abre essa planilha de distribuição, a gente tem aqui como primeiro campo o campo de ano. E dentro do campo ano eu tenho outro documento. Certo? Então aqui dentro desse campo ano é como se aqui tivesse uma planilha com o número do ano e o valor. Então em 2014 eu tive isso aqui, 2019 eu tive isso aqui, 2018 eu tive isso aqui. Certo? Eu posso fazer um Excel só com esse valor aqui, ó, ano e quantidade, né? Dá até para ver que tem alguns dados aqui que são meio esquisitos. Por exemplo, eu tenho 0071 como se fosse um ano. Obviamente não é. 0011 como se fosse um ano. Não é também. 0041, né? O resto está certinho. 2005, 2002, 2010, 2011, tá? Então isso aqui é como se fosse um documento. Mas dentro da distribuição eu tenho por ano. Eu tenho também aqui por justiças, né? Justiças, né? Instâncias de justiça. Então eu tenho a Justiça do Estado do Distrito Federal, 9.000 e tanto, Justiça do Trabalho, 2.600, Superior Tribunal de Justiça, 56, Supremo, 11, Justiça Eleitoral, 7. Não tenho aqui o TST, por exemplo, nesse caso. Então isso aqui sozinho é como se fosse uma planilha Excel, né? Dá até, se eu quiser abrir um Excel aqui, converter isso aqui para uma planilha Excel, né? Eu tenho aqui os tribunais, Tribunal de Justiça, cada um com o nome dos valores. Eu tenho aqui distrito, né, o nome da cidade e o total. E vou ter aqui, deixa eu até fechar essa parte aqui, corto. Distrito, fechei o distrito, tenho por estado, não é isso? Não classificado. Tenho quantidade de cortes por ano, então aqui dentro desse documento aqui, eu tenho um documento contendo outros subdocumentos, então na verdade isso aqui é como se fosse um conjunto de documentos, né? Eu posso botar vários documentos assim, eu poderia colocar isso aqui também uma anotação com uma colchete aqui dizendo que isso aqui é um conjunto, né? Ele não colocou, não tem problema. Aqui.
dentro de cada valor eu tenho um outro documento aqui também. Então, qual que é a questão toda chave aqui para a gente entender isso daqui? Isso daqui é como se eu tivesse vários arquivos Excel, né, várias planilhas, várias abas dentro do meu Excel com um monte de informação. Tudo isso está no mesmo documento. Eu poderia, com esse único documento aqui, eu poderia criar um painel, um dashboard, né, contendo todas essas informações, a distribuição por ano, a distribuição por campo de justiça, a distribuição por distrito, por estado, por corte, e aí fazer um painel, um dashboard contendo isso tudo. Eu teria que converter cada um desses campos numa tabela diferente no banco de dados. Obviamente que converter isso para um banco ou para alguma coisa, obviamente que isso é uma tarefa automatizada, né? Você monta uma vez isso, né? Você vai falar que tudo que estiver dentro de campo de justiça, você quer converter isso para uma tabela que contém aqui o nome do campo e o valor, né? Vai depois ter uma outra tabela por cortes, onde você define que isso aqui vai virar um nome, isso aqui vai virar um valor, né? E você vai fazer com que a conversão desse arquivo JSON para tabela seja automática. Porém, a minha pergunta aqui agora, o principal, é a gente entender como são muitas coisas que dá para fazer, como os dados que eles passaram são muitos dados, né? Se a gente abrir aqui, por exemplo, eu tenho esse sumário, que é um contador, mas eu tenho aqui, em cada arquivo, eu tenho todas as informações que eles têm sobre um determinado processo, né? E se a gente abrir aqui, a gente vai ver que sobre um determinado processo, tá aqui, ó, eu tenho um campo, esse campo tem um lawsuit, que é um processo. Se eu fechar, eu vou ver que além de ter informações desse lawsuit, eu tenho informações sobre atividades e eu tenho anexos. Em anexos aqui, dá até para ver que ele mandou um conjunto vazio, ou seja, para esse processo eu não tenho nada, eu tenho um conjunto que está vazio. Mas se eu abrir aqui atividades, eu vou ter um conjunto, não é isso? Isso aqui a gente já viu que é um conjunto, e cada arquivo aqui é uma atividade separada. Então eu tenho essa atividade aqui, que tem um código único, é um código interno do sistema lá. Eu tenho a data e eu tenho aqui o texto, remetido a autos para a vara do trabalho total. Isso aqui eu tenho, isso aqui. Cada um é um... No texto aqui eu tenho o texto da atividade que aconteceu, né? E aqui em lawsuit eu vou ter os dados gerais do processo, né? O número do processo, o assunto, o distrito, as pessoas relacionadas. Veja bem que aqui, ó, pessoas relacionadas. Aqui ele deu um conjunto e cada uma dessas chaves está relacionada a uma pessoa. Então aqui eu tenho o nome da pessoa, o autor, defende, o papel dela, né? Os advogados dessa pessoa. E aqui eu vou ter uma outra pessoa, né? Cada uma dessas aqui é uma pessoa. Tem um ACSA, tá aqui, eu vou ter 3 pessoas. Então aqui eu tenho um conjunto de 3 pessoas. Se está em segredo de justiça ou não, e por aí vai. Então, qual que é a nossa dúvida aqui? A nossa dúvida é a gente entender quais dessas informações são relevantes para a gente, porque como são muitas informações, dá para montar um painel e usar tudo isso que eles estão mandando, né? Só que aí eu vou demorar um tempo maior, porque a gente vai ter que guardar todas essas informações nas suas respectivas tabelas e depois disso fazer um dashboard para consumir esses dados e fazer as correlações, né? Ou se for interessante, por exemplo, pegar só o número e o valor, por exemplo, de cada um desses, fica bem mais fácil, porque os valores, o número e o valor estão aqui, então eu posso só pegar de cada lawsuit, pego o número e o valor.
e monto uma tabela única com número e valor de todos os processos. É uma outra coisa que dá para fazer e é mais fácil de fazer, porque eu vou ignorar todas as outras coisas, né? Então, essa é a principal coisa que a gente precisa conversar para não ter um trabalho muito grande e desnecessário, né? E definir qual que seria a informação mais útil, né? Porque às vezes a gente gasta uma informação muito grande para organizar coisas que talvez não vão ser úteis. E aí acaba demorando para poder entregar coisas que seriam úteis. Então, a partir de agora, já seria interessante trocar uma ideia contigo aí para a gente conversar sobre isso. Espero que tenha ficado mais fácil aí da gente entender o que foi passado.